Louvado seja Deus, meus amigos. Nossa Marina, como vocês podem ver, ressurge transformada. Afastamo-nos sem palavras. Lá fora, no céu, nuvens distantes coroavam-se de luz aos clarões purpúreos da aurora. E de alma embriagada de reconhecimento e esperança, meditei na infinita bondade de Deus que faz raiar depois de cada noite a bênção de novo dia. Prosseguimos administrando fraterno auxílio ao lar de Marina, incluindo a assistência ao companheiro que o nosocômio ainda acolhia, encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação. Conclusões e apontamentos felicitavam-nos a cada passo. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável quando, certa noite no parlatório, Silas foi procurado por um companheiro aflito que avisava que Poliana estava prestes a sucumbir em definitivo ao peso de imensa prova. Disse-nos o novo amigo que ela estava enferma e o seu equilíbrio orgânico declinava de hora em hora. Apesar disso, ela vinha lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Silas refletiu por momentos rápidos e disse-nos resoluto que era imperioso agir sem demora. E qual acontecer em circunstâncias anteriores, utilizamos a volitação para lograr mais tempo. A breves minutos achávamos-nos em paisagem rural pobre e triste. Num casebre totalmente exposto à ventania noturna, infortunada mulher jazia enrolada em farrapos numa esteira de palha ao rés do sol. E a poucos metros, mísero anão paralítico exibia o semblante grosseiro. Reconhecia-se-lhe de pronto a idiotia completa sob a vigilância da enferma desditosa que o fitava entre a aflição e o desencanto. Abarcando-nos com o olhar, nosso condutor informou solícito. Temos aqui nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Espiritualmente são ambos tutelados da mansão em pedregoso caminho de reajuste. Entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa. Inclinando-se atento para a desventurada mulher, auscultou-lhe o tórax, nos explicando algo inquieto que era um caso urgente. E convidados ao concurso imediato, associamo-nos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia, figurando-se-nos agitado prisioneiro a emaranhar-se nas artérias estreitadas em estranhas calcificações. Examinando aquele atormentado quadro circulatório, o assistente informou. Pelo que posso observar, os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima, porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para outro. E assim dizendo, relanceou o olhar sobre o homem-criança estirado a 2 passos e acrescentou. Entretanto, Poliana precisa mais tempo no corpo, de vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Dessa maneira, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência no estágio de segregação em que se encontra gravita invariável em derredor da carícia materna. A aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas, como que buscava na choça desguarnecida de tudo,
algo que pudesse funcionar à guisa de socorro, somente encontrou o velho cântaro ali, que guardava pequena porção de água. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata, considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recursos quaisquer. Ainda assim, vimos-lo aplicar-lhe passes à glote com desvelada atenção. Logo após, administrou recursos fluídicos à linfa plana. Compreendemos que Silas ativara a sede na doente, constrangendo-a a servir-se da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. E despendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias, qual se houvera sorvido valiosa poção calmante. As preocupações obcecantes da hora em curso cederam lugar à bonança de espírito. Foi assim que o diretor de nossa excursão, acariciando-lhe a fronte, pendida nos molambos a se agregarem por travesseiros, transmitia-lhes forças revigorantes. Decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico, mas sem a necessária lucidez espiritual para identificar-nos a presença. Contudo, subordinada ao comando magnético de Silas, ergueu-se automaticamente. Enlaçada por ele e seguidos ambos por nós, demandamos bosque vizinho. Longe de perceber-se sobre a assistência carinhosa de que era objeto, a enferma ausente do corpo de carne, como num sonho consolador, foi convenientemente acomodada por Silas no tapete de relva macia, sentindo-se calma e leve. Finda essa operação, o assistente convocou-nos à prece e, levantando o olhar para o firmamento faiscante de estrelas, rogou compungidamente: Pai de infinita bondade, tu que dás provimento às necessidades do verme aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura muitas vezes sobre a lama do charco, desce compassivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância de teu amor. Em particular, Pai justo, compadece-te de nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes. Mas sim, pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Ela não é mais a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão com que deve sustentar o torturado filho de sua dor e nutrir a própria vida. Oh, Pai, não a deixes perder agora a bênção do corpo na senda redentora onde se arrasta. Acrescenta-lhe os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. Tu que nos deste pelo Cristo a divina revelação do sofrimento, como sendo o roteiro de nossa recondução para os teus braços, ajuda a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração para a subida à glória eterna. A voz de Silas, tocada de profunda fé, arrebatava-nos ao pranto insofreável. Azulíneas cintilações nimbavam-lhe a cabeça, e como resposta do alto, ali na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe 5 flamas em pontos diferentes do espaço que se aproximavam de nós celeremente. Enteando conosco,
transfiguraram-se em companheiros que nos saudaram regozijantes. Em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza, associadas aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas ao nosso enfermo, que as inalava a longos sorvos, e em tempo breve vimos Poliana surpreendentemente refeita, pronta a retornar ao envoltório para a necessária restauração. E então pensei em lágrimas, ricos da terra, onde o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro ante a simples fulguração de uma prece, onde a grandeza de vossos palácios recheados de fausto e pedraria confrontada com um simples minuto de reverência da alma em comunhão com a paternidade de Deus na majestade do céu. Incapaz de raciocinar por si quanto à metamorfose experimentada por força das inibições que sofria na provação temporária, a doente não conseguia ver-nos, mas sorria venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil. Novamente amparada, regressou ao tugúrio infecto e auxiliamo-la a retomar a cápsula física. Enquanto descerrava os olhos reconfortada, Silas esclareceu. As melhoras adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta: Descanse, filha. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros trarão até aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de algum samaritano das redondezas. Permitirá ao Senhor que você continue. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Por fora, ele era a dolorosa máscara de anormalidade e berração. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grande cabeça. Aquele corpo disforme, tresandando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. A fisionomia denotava a configuração macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos, a expressão de um palhaço triste. Recomendou-nos, então, o assistente a auscultar-lhe o campo íntimo, e em razão disso, findos alguns minutos de reflexão, assimilei-lhe a faixa mental, observando-lhe as singulares reminiscências. Demonstrando viver essencialmente distante da realidade, a memória de Sabino mergulhava toda em quadros estranhos. Corporificados ante a nossa visão espiritual, os pensamentos dele tomavam consistência, compelindo-nos a enxergá-lo qual se sentia em verdade. Víamo-lo em trajes de palaciano bem posto, influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos a culminarem sempre na flagelação do povo. Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas constatavam por detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito. E ao seu lado sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava Poliana, aquela mesma Poliana que jazia inerme na esteira de palha. Assombrados, identificávamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados porém de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Reconhecíamos sem dificuldade que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro no terreno da crueldade.
Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Em absoluta introspecção, revivia o pretérito com requintes de egolatria, demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Percebendo-nos a perplexidade, Silas observou. De certo, André e Hilário, não lhe ouviremos a palavra articulada, mudo e surdo qual se encontra. Mas podemos consultar-lhe o pensamento, porquanto reagirá em pensamento, respondendo-nos às interpelações através da conversação ideada. Para isso, porém, é imprescindível lhe dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga viver. Mentalizemo-lo apenas como barão, título que exibiu na existência última e com o qual se desvairou calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade. Observando as manchas rubras nos quadros vivos das vivas reminiscências em que se enclausurava, perguntei com a gravidade natural que a experiência exigia por que havia tanto sangue em seu caminho. Teriam muitos chorado em torno de sua marcha? Notei perfeitamente que ele não recolhera a interrogação com os tímpanos comuns, mas a apreendera em forma de ideia formulada de si para consigo, devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais em que comungávamos um com o outro, sem que me identificasse por seu interlocutor invisível. Sangue e lágrimas? Sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna ou da dominação política em que todos eles se apoiam? A vida é um sistema de luta, no qual a humanidade se divide em dois campos opostos. O primeiro é o daqueles que conquistam e o segundo é o daqueles que são conquistados. Sou nobre, não guardo a vocação de perder. Que importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e misericórdia? Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimiam os pensamentos. E depois de alguns instantes nos quais se conservava hilário ao mesmo exame que me tomara a atenção, o assistente esclareceu. Segundo é fácil de concluir ante a perquirição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Para nós, no entanto, é um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura por agora não tem qualquer noção, tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma em processo de incontrolável hipertrofia. A sede da posse ignóbil e o orgulho virulento perverteram-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos que resultam para ele em completa alienação mental no tempo, de vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto se mantém parado nas reminiscências em que se supõe dominador na terra, vivendo o pesadelo criado por si próprio. Eu gostaria de saber, Sr. Silas, diante desses problemas em estudo, onde está a vantagem de semelhantes padecimentos? Temos sob nossa atenção um lamentável débito congelado. Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano espiritual. E há mais de 1000 anos vem sucumbindo vaidoso e desprevenido às garras da criminalidade. De existência a existência, não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. Calamidades diversas,
como sejam homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões, foram por ele provocados desde muitos séculos, porquanto nada viu à frente dos olhos senão o seu egoísmo a saciar. Entre o berço e o túmulo é o desatino incessante, e do túmulo para o berço é a maldade fria e inconsequente, apesar das intercessões de amigos abnegados que o amparam em novas tentativas de regeneração e levantamento. Quase sempre inspirado nos pontos de vista de Poliana, que lhe vem sendo a companheira de múltiplas jornadas, cristalizou-se como infeliz empresário do crime, agigantando-se-lhe de tal modo o desequilíbrio na existência última, terminada no suicídio indireto através do mergulho deliberado na viciação, que não houve outro remédio para ele, senão o ensulamento absoluto na carne, ao nevoeiro da romagem presente, na qual o identificamos assim, como fera enjaulada na armadura de células aviltantes, sob a custódia da mulher que o ajudou nas quedas sucessivas, erigida agora à posição de enfermeira maternal do seu longo infortúnio. Poliana, a companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente escolheu para si a condição de boneca do prazer delituoso, acordou além-túmulo para as realidades da vida antes dele. Despertou e sofreu muito, aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação em que, por certo, despenderão muito tempo ainda. No campo perispiritual do anão ensimesmado, observávamos através da sua aura verde e trevosa que todas as energias dos seus fulcros vibratórios refluíam sobre os pontos de origem, dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado inteiramente em si mesmo, à maneira da lagarta ilhada no casulo dela própria nascida. As perguntas que não foi possível supitar, respondeu Silas com presteza. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária, guarda a mente trabalhando em circuito fechado. Isto é, pensa constantemente para si mesmo e incapaz da permuta de vibração com os semelhantes, exceção feita com Poliana, de quem se fez satélite mudo e expectante como parasita em fronde seivosa. Por isso, Sabino é um problema de débito estacionário, porque jaz em processo de hibernação espiritual, compulsoriamente enquistado no próprio íntimo, a benefício da comunidade de espíritos desencarnados e encarnados, porquanto tão expressivos se lhe destacam os gravames de ordem material e moral, que a sua presença consciente na Terra ou no espaço provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Desfruta desse modo uma pausa na luta como ensaio de esquecimento, a fim de que possa de futuro encarar o montante dos compromissos em que se enleia, promovendo-lhe solução digna nos séculos próximos a golpes de férrea vontade na renunciação de si mesmo. Mas não disporia a espiritualidade superior de elementos para encarcerá-lo à distância da carne? Ou seja, sem precisar reencarnar? Sim, André, isso não é impossível. Entretanto, se temos enxovias pungentes para expiação dos crimes que entenebrecem a mente humana, muitas delas a se expressarem por vales de miséria e de horror, é preciso considerar que os delinquentes aí segregados atraem-se uns aos outros, contagiando-se mutuamente das chagas morais de que são portadores, gerando o inferno em que passam transitoriamente a viver. Por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando às semelhanças de estufas, nas quais criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos,
mergulhadas nos pesadelos que merecem até certo ponto depois de efetuada a travessia do sepulcro. Com Sabino, contudo, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas, em cujas sombras um dia sentiu braquearem-se-lhe as forças. O remorso feriu-lhe o coração como a bala mortífera assalta um tigre solto. A prece fulgurou-lhe na consciência, e antes que a sua nova atitude provocasse reações e vinganças cruéis entre os que lhe seguiam os passos na rota perversa, foi recolhido à mansão, onde foi naturalmente magnetizado, caindo em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então segregada em campo de regeneração pelo sacrifício. Como vemos, tamanhas são as ligações de nosso companheiro nos planos infernais, que, por mercê de Jesus, foi ele ocultado provisoriamente neste corpo monstruoso em que se faz não apenas incomunicável, mas também de algum modo irreconhecível em favor dele próprio. É indispensável que o tempo com a bondade divina lhe amparem os problemas aflitivos e complexos. E depois disso, eu pergunto, meus amigos, vocês compreenderam a lição? Sim, havíamos entendido. A experiência aos nossos olhos era dura, mas lógica. Era terrível, mas era justa. E como quem nada mais podia dar ao triste amigo além do coração, Silas afagou-lhe a cabeça imunda e ofertou-lhe, comovido, a bênção de uma prece.